Sejam bem-vindos a mais uma aula de bioengenharia dos solos aplicada à recuperação de áreas degradadas. Nesta aula falaremos sobre componentes estruturais e mecânicos. Quando se trata dos elementos estruturais e mecânicos que podem ser utilizados na bioengenharia, a gente sempre vai pensar nas estruturas de contenção, né? E essas estruturas de contenção utilizadas são as estruturas de gravidade. E o que se quer dizer com estruturas de gravidade, né? De estruturas que vão resistir às forças externas, né? Sobretudo às forças relacionadas ao empuxo do solo, né? As forças de cisalhamento, devido ao seu próprio peso. Quando a gente pensa nas estruturas de contenção, né? Ou as estruturas de gravidade, a gente pode pensar inicialmente em dois termos, os bancos e os muros, né? E onde que esses bancos e muros serão instalados? Justamente no pé das encostas. E qual agora a diferença? Qual que é essa diferença entre banco e muro? Basicamente, quando a gente pensa nos muros, né, necessariamente vai haver uma necessidade de corte, de remodelamento, né, ou seja, de modificação na geometria dessa encosta. Aqui a gente consegue entrar, né, nesse tracejado, a gente consegue ver anteriormente o que era a geometria e agora como ficou, né? Então, houve um retaludamento, houve um corte nesse talude e, posteriormente, a instalação dessas paredes, desses muros no pé. Quando a gente fala nos bancos, necessariamente a gente está falando de uma estrutura, né, de uma intervenção onde não é necessário a modificação na geometria, né? Esses bancos eles são instalados na parte frontal, né, no supé no supé das encostas e posteriormente um aterro é feito com material, né, adjacente, enfim, mas sem a necessidade de modificação da geometria, né? Percebam, o exemplo aqui é uma comparação simples. Tem-se a mesma encosta, né? Aqui de 1 para 1, aqui anteriormente de 1 para 1, que tornou-se, né, de 1 para 2 aí, né? Mas a grande questão é, efetivamente, se precisa de corte ou não, né? Efetivamente, para a gente tanto faz, wherever, tanto faz mesmo. Geralmente, o termo que a gente vai usar é muro, né? A ideia que a gente tem que ter em mente é o que são essas estruturas de contenção e que são estruturas de gravidade que vão suportar o empuxo de terra devido ao seu próprio peso. Essa que é a questão primordial. Os muros de alvenaria em pedra são os mais simples, né? Basicamente você pode construí-los, né, com pedras e argamassa, só com pedras, né, com blocos, enfim. A grande questão, né, é que geralmente esses muros eles serão caracterizados por uma seção transversal com formato trapezoidal, né, e geralmente eles vão ter faces inclinadas ou então realizados em degraus, justamente pelo fato, né, de também reduzir o material, vai haver uma economia significativa desses materiais, né? E quando pretende-se que seja uma morfologia, né, um material, uma frente reta mesmo, sem ser uma superfície inclinada, pede-se, né, indica-se que o muro seja feito com certa inclinação. Bom, e justamente a resistência, né, que esses muros têm, vão ser resultantes do imbricamento dos seus blocos. Então, a força, né, além da força peso ali, o que vai dar o caráter, né, a resistência ao cisalhamento nesses muros, justamente é o atrito entre
próprios blocos, caso não sejam argamassados, né? Então, a gente pode ter, se a gente não tem muros, se os muros eles são sem argamassa, né? Ou seja, só mesmo o encaixe desses blocos será responsável, não necessariamente é necessário um sistema de drenagem, justamente porque já é um sistema drenante, porque a gente está falando de encaixe de vários blocos de terra, de pedra, enfim, de rocha cominuída, né? Entretanto, por serem sem argamassa, eles terão a sua limitação, eles terão limitações aí em relação à sua altura que não podem ultrapassar os 2 metros. E necessariamente precisa-se de blocos com dimensões regulares, né? Quando a gente pensa naqueles muros com argamassa, como a gente pode, né, ver aqui, com argamassa para justamente melhorar o imbricamento, né, desses muros, a gente consegue atingir alturas, né, de até de 5 a 6 metros. 5 a 6 metros de altura. Entretanto, alturas maiores, né? Entretanto, ele vai necessitar de sistemas de drenagem, né? Justamente para que também não haja um aumento ali haja um aumento do peso, né, daquela encosta justamente devido ao aumento do peso, que é a diferença, justamente para a gente evitar, né, que aumente o esforço da encosta sobre o muro com o aumento do peso, né, devido à saturação em água desse. Aqui é só um exemplo de um muro, né, com argamassa, e os barbacãs, né, estão todos aqui, que são esses sistemas de drenagem. Outro tipo de estrutura de gravidade, né, são os muros de gabião. Imagino que vocês já devem ter visto aí, né? Então esses muros eles podem ser, né, executados tanto em degraus para fora da encosta, né, ou, ou nesses degraus voltados para dentro da encosta. Nesse caso, né, nesse primeiro caso, a gente consegue, né, a instalação sem a necessidade de grandes aterros durante a execução da obra. Entretanto, quando a gente analisa essa segunda situação, né, que é similar ao desenho, né, a fotografia aqui, à medida que a gente, né, ergue esse muro gabião, o aterro que atrasa ele deve ser executado também, né? Vale lembrar que muitas vezes em estradas, né, em alguns casos, a gente consegue ver muros de gabião, não necessariamente tão imbricado na encosta, justamente porque o objetivo nesses casos, né, é conter material que desça da encosta, né, caso aconteça um movimento de massa. Aí o que eu quero exemplificar aqui a gente tem uma encosta, aqui está a estrada, né, e aqui uma linha de gabião, justamente para conter algum material, né, caso role daqui, seja bloco ou aconteça algum movimento de massa. Bom, né, e a questão é o que é um gabião, né? Geralmente, o que é um gabião? Um gabião, né, são gaiolas metálicas preenchidas com pedras arrumadas manualmente. Né, aqui, né, nessa figura aqui a gente consegue ver, né, que é uma gaiola mesmo. E essa gaiola metálica ela é feita de fios de aço galvanizado com malha hexagonal e também com paredes de dupla torção, né? As gaiolas são montadas no momento da construção desses muros, né? E depois elas são preenchidas pelas pedras
e depois fechadas. Elas não são feitas fora da área de execução desse projeto e depois levadas. E esses muros de gabião, eles são muito interessantes, justamente porque a gente pensar, a gente tem dois materiais, dois elementos inertes importantes aí. Pedras, pedaços de rocha e arame, metal. Então, com isso, esses muros contam com uma resistência mecânica muito elevada, E justamente a dupla torção no aço, a dupla torção que eu digo, justamente é essa aqui, E vai preservar essa dupla torção, ela vai preservar não só o formato dessas grades, mas também a flexibilidade da malha. Então, esses muros eles conseguem absorver deformações excessivas. Embora a imagem não esteja tão boa, esse é um exemplo muito interessante de um ensaio, mostrando a flexibilidade, e o quanto essa estrutura, o muro gabião, ele suporta uma deformação. Isso é muito importante, E uma outra, olha o quão deformado ficou, esse muro gabião. E outro fator importante, que além de ser estruturas mais flexíveis, serem estruturas de alta resistência mecânica, elas também vão apresentar, elas também vão apresentar o fator de importância, elas também são paredes muito drenantes, são paredes drenantes, justamente por não ter nenhum material de cimentação entre os blocos de rocha que são utilizados na sua construção. Existem diversos tipos de muro gabião, O primeiro dele é o tipo saco, que na realidade é uma única malha, hexagonal, que é fechada, na qual os fecham formando esse formato de saco, já com os blocos de rocha. Esse é o único tipo de gabião que é construído fora da área de construção. E vale lembrar que os gabiões, eles têm normas da ABNT, enfim, eles têm padrões de fabricação, No caso aqui dos sacos, eles têm 65 centímetros de largura e podem ter de 1 a 6 metros, sendo que podem variar de 1 metro a 6, desde que múltiplos de 1 metro. E geralmente são muito indicados em locais com presença de água ou sobre solo com baixa capacidade de suporte. Então, veja, para estabilizar a beira de um córrego, enfim, o leito, a margem de uma drenagem. Sendo geralmente obras caracterizadas por serem de facilidade, a sua instalação e também indicadas para obras de emergência. Quando a gente pensa no outro, no muro gabião, no gabião tipo caixa, ele vai ter um formato de paralelepípedo, que são, na realidade, os mais comuns que a gente está acostumado a ver, De fato, antes de começar a estudar essas coisas todas, eu tinha uma bela ilusão de que eram vários cubos, eram várias gaiolas cúbicas preenchidas por esses blocos de rocha, mas na realidade não. Se a gente perceber aqui que a gente tem uma única folha, um único plano hexagonal, e dessa maneira, ela é dobrada e são colocadas bordas laterais e alguns diafragmas. E depois que é fechado isso, feito direitinho um cubo, uma caixa, os blocos são acomodados aqui e por fim essa tampa é fechada. Então, na realidade, você tem
o que confere essa ideia de que são vários cubos, né, de bloco de rocha é justamente os diafragmas que são colocados, né, em toda a extensão desse gabião. E também tem as suas especificações, né, com profundidades que variam de meio metro a 1 metro, altura de 1 metro e comprimento, né, que varia de 1 a 4 metros, desde que múltiplos de 1 metro também. Então é justamente aquilo que eu tinha acabado de dizer, que eu tenho uma sequência de gabiões já pronta e aqui as gaiolas, né, que serão preenchidas pelos blocos de rocha. E o terceiro tipo de gabião é o tipo colchão, né, que na realidade ela cobre uma grande área, entretanto é uma pequena espessura, né? São dois elementos separados, a base e a tampa, e ambos são produzidos com a mesma malha hexagonal de dupla torção. Então, o grande colchão é feito, né, a caixa é preenchida, né, então a gente com uma malha é dobrada dessa maneira, né, e posteriormente dessa maneira aqui, e posteriormente as laterais são colocadas. Depois de preenchido, a tampa vem e há a sutura desse material. Também é padronizado, né? E geralmente esses materiais, né, o tipo colchão, ele é muito mais indicado também, né, para, ou seja, base de outros muros, para ajudar na fundação, estabilizar o solo antes da construção de muros, ou então nas margens dos rios, né? Justamente podendo ser considerado um revestimento flexível, né, de margens e do fundo de cursos de água. E um exemplo em que se tem, né, um curso d'água, aqui na base de tudo, um gabião colchão, né, dois na realidade, esse aqui e o restante do muro com gabião tipo caixa. Outras estruturas de gravidade, né, também são os muros de concreto, né? Perceba a diferença. Sobretudo a primeira imagem, ela é muito, sobretudo a imagem, o exemplo 1 aqui, ele é muito similar aos muros de alvenaria em pedra, né? A diferença é que nos muros de alvenaria em pedra com argamassa, as únicas coisas que se tem é o embrincamento dos blocos que são cimentados com argamassa. Já no caso dos muros de concreto, o próprio muro já diz, o próprio nome já diz, né, que é utilizado nesse caso concreto. E são, né, estruturas rígidas, e por serem estruturas rígidas, é de extrema importância, né, que eles sejam também drenados, com a utilização de barbacanas, enfim, para essa drenagem interna, né? Também são característicos por seção transversal, né, trapezoidal. Em relação às suas dimensões, para que é necessário, né, um estabelecimento de uma escavação para que sua fundação seja executada, e de um modo geral o que se tem de indicação é que esses muros devem ter, né, uma relação de 2:1, né? Ou seja, que a largura, né, da fundação, da base, tem que ser aí a metade de sua altura. Bom, aqui é um exemplo, né? Alguns muros de concreto são feitos diretamente, né, os taludes, as encostas são cortados e eles são executados rente à encosta. Entretanto, quando eles são executados, como esse exemplo, né, como exemplo dessa última figura, são executados, né,
um pouco mais distante da encosta, é necessário que se faça um reaterro ali, né? Um reaterro, e além do reaterro seja construída todo um sistema de drenagem para estabilizar também essa fundação, né? Então, se a gente pensar bem, além dos barbacãs, né, a gente precisa também da instalação de canaletas para evitar a infiltração no aterro que foi realizado posteriormente, né, à obra do muro, e também drenos internos de areia, né, para que ajude essa água a que ela seja drenada rapidamente do talude e não aumente as forças que atuam sobre esse muro. Em relação a muros de concreto, né, tem-se o muro convencional, né, que é o chamado muro ciclópico, os muros de contrafortes, né, e os muros cantilever, que são os conhecidos muros de flexão. Se a gente perceber bem, né, quando a gente pensa nos muros de contraforte e nos cantilever, que são os de flexão, ambos têm uma estrutura, né, uma estrutura muito mais esbelta do que os muros ciclópicos, como a gente pode ver aqui e aqui. Por mais que se tenham ainda um aspecto trapezoidal, eles são basicamente constituídos por uma laje ampla na horizontal, né, e uma outra estrutura na vertical. No caso dos contrafortes, o que vai ajudar, pelo fato da estrutura ser mais fina, né, o que vai ajudar na estabilidade dessa estrutura justamente é a execução destes contrafortes. Entretanto, quando tem-se, né, os muros cantilever ou muros de flexão, né, não existirão os contrafortes. Né? Entretanto, vai ser necessário um reforço interno de estrutura, de ferro mesmo. Né? Entretanto, essa estrutura mais esbelta permite de certa maneira, a flexão da estrutura, ou seja, a estrutura será capaz, desde que sua fundação não seja, comprometida, ele é capaz de suportar a maiores pressões, né? A maiores tensões aí. Então acaba sendo muros mais resistentes. E justamente por que então o cantilever de flexão ele é capaz de suportar uma carga, né, uma tensão maior, né, um empuxo maior, se ele tem uma estrutura muito mais esbelta do que o muro ciclópico? Basicamente, né, quando a gente vê aqui, o que a gente tem? A gente tem, pensando no muro ciclópico, né, o empuxo lateral, né, da própria encosta, o empuxo de terra também, que é vertical, em resposta ao peso do material, né? Em resposta ao peso do material, que justamente é responsável pela estabilidade. Quando a gente analisa um muro de flexão, né, em que eu tenho uma ampla base, a gente tem algumas outras forças atuantes, né, sobre essa estrutura. Bom, a gente tem o peso geral dessa estrutura e o empuxo também de terra sobre essa estrutura. E a gente tem o mesmo peso, o mesmo empuxo lateral de terra. Entretanto, né, a fundação foi realizada e um aterro foi realizado acima. Então, o que vai fazer com que essa estrutura, mesmo mais fina, mais esbelta, tenha uma capacidade de carga maior, justamente é porque o peso
né, dessa massa de solo aqui, também, né, é projetado sobre a estrutura. Então, que também aumenta a estabilidade. Então, aqui a gente conta com o peso da estrutura e o peso da massa de solo que está sobre a fundação de tal estrutura. Né? Por isso que, neste caso, consegue-se ter uma estrutura com maior capacidade de carga. Dois exemplos de muro com contrafortes e muros de flexão. Os muros em fogueira ou crag walls, né? São estruturas aí formadas por elementos pré-moldados de concreto armado, mas também podem ser utilizados madeiras, materiais locais ou mesmo aço, né? E primeiro toda essa estrutura ela é montada e posteriormente, né, materiais podem ser imbricados nesse espaço, né? Pedra, enfim, mesmo a utilização conjugada com vegetação. Aqui é um exemplo, né? Essa última figura é um exemplo da utilização, né? Além do preenchimento de material granular, a gente consegue também instalar ao mesmo tempo elementos vegetativos para melhorar a, né, resistência à tração, a resistência à tração desse material. E uma outra vantagem, né, é que acaba podendo ser utilizado em taludes, tanto em taludes quanto de cortes, quanto em aterros, né? Pode ser, dependendo do material, como madeira, enfim, a gente pode ter uma solução mais barata, né? E essas estruturas são interessantes porque elas são capazes de acomodar recalques, né, e acomodação na fundação. E também é um muro drenante, né? Então o escoamento é interessante. Percebam, inclusive até um muro gabião é capaz de acomodar pouca, né, mais alguma perturbação na sua estrutura. Entretanto, mesmo os muros de flexão, os muros de flexão, os muros de alvenaria, né, os muros de concreto como um todo, eles não são capazes de suportar, né, recalques na sua fundação sem que eles percam sua estabilidade. Aqui tem um exemplo de um muro em fogueira, no qual foram utilizados troncos de madeira, né? Então percebam a vantagem de ser uma técnica relativamente barata, visto que, né, esses troncos de madeira podem ter sido colhidos na vizinhança, né? E aqui são dois exemplos, os dois exemplos próximos. É a mesma estrutura, entretanto, já são utilizados na sua construção, né, toras de madeira que, enfim, são comprados em madeireira, enfim, né, todas no mesmo padrão. E esse último exemplo que a gente tem já é um muro de fogueira, na qual foram utilizadas, né, estacas vivas e essa conjunção de material granular com as estacas, e vejam que a vegetação já está bem consolidada, né? Nesse caso, é uma técnica de bioengenharia na qual utilizou-se os elementos vivos com os elementos inertes. Um outro exemplo, né, são os muros de solo reforçado. Geralmente esses muros são realizados em aterros, né, que à medida em que a altura vai subindo, esse material vai sendo compactado e reforços vão sendo instalados nele. E mesmo a própria compactação do material já ajuda a melhorar um pouco, né, os recalques e qualquer tipo de acomodação. Então aqui é um exemplo, né, do reforço dos solos com placas, né? Com placas, e à medida que essa placa, vai subindo e ele delimitando como vai ser o seu talude, o seu muro, né? Esse material interno ele vai sendo compactado e outros tipos de materiais também vão sendo inseridos nessa fase de compactação, seja geotêxtil, seja algum tipo de vergalhão, né, justamente para reforçar esse solo. Então,
de fato, o que se tem, né, é uma construção em níveis, né? Aqui as faces, a instalação de uns barbacãs, e à medida que o aterro vai sendo feito, esse é um exemplo com gel sintético, que vai melhorar, né, aumentar a resistência à tração e ao cisalhamento deste aterro executado, né? E é sempre importante barbacãs na face desses muros, caso eles sejam de material impermeável, visto que a melhor maneira de ajudar na estabilidade de um talude é deixar a água embora, nada de prender a água. E aqui é um outro exemplo, né, em que a gente tem uma geocélula ou então terra vegetal mesmo, que é um geocélula também, um geossintético. Entretanto, a gente já não tem uma face mais de concreto, enfim, uma face rígida, né? E justamente essa geocélula, ela vai melhorar a resistência do solo. Então, é como se a gente estivesse empacotando, né, esse solo. A gente tem o geossintético está aqui, a gente protege a frente e compacta. Depois o gel sintético está aqui, protege a frente, também tudo de gel sintético e compacta. E assim sucessivamente, né? E aqui essa terra natural ou essa geocélula aqui na frente, que a gente está vendo, né? Ela na realidade é uma proteção para que o gel sintético, a geomanta, o gel têxtil não sofra das intempéries não se degrade facilmente, né, devido à chuva e água aí, e vai permitir a drenagem, né, a permeabilidade, é um material permeável, então vai permitir a drenagem desse material desse muro, né, sem instalação de barbacãs, como a gente pode ver no desenho acima. São só alguns exemplos desses muros com placas rígidas, né? Esse é um exemplo de uma geogrelha, de geotela, que é um gel sintético, e ela, nesse exemplo que eu vou dar, ela é o elemento que vai ser utilizado para reforçar o solo, né? Então, nesse caso, esse muro ele vai ser erguido, né? Essa intervenção vai ser erguida com essa intercalação de solo compactado com esse gel têxtil, né? Com esse gel sintético. Então, o gel sintético é instalado e posteriormente uma camada de solo é colocada e compactada por cima. E assim sucessivamente, né, em repetidas operações, né? E aqui a gente já tem esse muro um pouco mais elevado, né, com blocos, né, na frente, justamente para proteger a frente desse talude. E a frente desse talude não, a frente dessa intervenção, dessa estrutura de contenção mesmo, né? Então eu tenho essa alternância de gel sintético com camadas de solo compactado e a frente com placas rígidas de proteção. E ainda, ainda há maneiras mais baratas também, que são outros muros de gravidade que são muito comuns, né? Este, no caso, é pneu solo, em que o muro ele é todo construído, né, com pneus para não jogar fora, nem botar fogo nem nada, e esses pneus são todos preenchidos por solo e compactados, e ainda tem, que é muito comum, o solo cimento ensacado, né, em que ensaca-se o solo e esse muro vai sendo construído e também é cimentado mesmo, com argamassa, enfim, né? E também tem simplesmente solo ensacado e mais nada. Esses solo ensacado, eles têm o nome de hip rap, né? De hip rap, que é muito comum também, né? Os muros de solo ensacado são muros de gravidade, e a questão e a principal característica que eles apresentam justamente que são, né, muros aí, intervenções de baixo custo.
é importante tomar cuidado com algumas questões, né? Quando a gente está falando das estruturas de contenção, vocês repararam que todas os muros que eu digo, as estruturas que eu comentei, algumas são rígidas, outras flexíveis, né? E a gente sempre discutiu um pouco a questão da capacidade de absorver algum tipo de deformação. Bom, então a gente pode ter as estruturas rígidas ou flexíveis. Quando a gente pensa nas estruturas rígidas, a gente está falando de materiais que não aceitam nenhum tipo de deformação, né? Seja o ciclópico, o muro ciclópico, né? o muro de alvenaria em pedra, né? Então, consequentemente, a gente tem diversas limitações técnicas, porque vão ser estruturas que vão exigir bom terreno para a fundação, porque eles não vão permitir nem recalque, né? Eu preciso de um sistema eficiente de drenagem e coisas do tipo. E quando a gente pensa nas estruturas flexíveis, a gente está falando de estruturas que são feitas com materiais deformáveis e que vão aceitar uma deformação, né, dentro do limite do aceitável aí, sem que haja, né, essas acomodações, essas deformações associadas à movimentação do terreno, né, sem que haja perda de estabilidade. Então é muito importante. Mas só que independente, né, de haver ruptura ou não, sobretudo quando a gente pensa nas estruturas rígidas, a gente tem que, por isso que quando a gente fala nos projetos, né, da bioengenharia, etc., a gente tem que conhecer bem a área na qual a gente vai fazer a tal intervenção, conhecer o material, fazer uma caracterização geológica, pedológica, né, fazer uma caracterização muito bem feita no sítio. Justamente porque por mais que a estrutura não se desestabilize por colapso, né, ela mesma não conseguir suportar o próprio peso e colapsar, existem outros problemas, né, outras questões que podem acontecer. A exemplo, né, na situação A, a gente pode ter um deslizamento. E esse deslizamento ele não está relacionado a movimentar, né, como o deslizamento, o escorregamento, mas simplesmente a fundação dessa estrutura não ser forte o suficiente e esse muro comece a deslizar, né? Sem perder a verticalidade, mas comece a deslizar. Da mesma maneira, o que pode acontecer justamente né, o tombamento dessa estrutura. E ela simplesmente tombar, né, e sem se romper. Simplesmente ela foi feita de modo que não conseguiu segurar e a movimentação fez com que ele perdesse o equilíbrio, literalmente, e tombasse. Nessa situação C, o que a gente tem, né, é um problema relacionado à capacidade de carga, e se é capacidade de carga, a gente está falando, né, de um problema de fundação mesmo, né? Da própria fundação não dá conta, do ponto de vista de sofrer algum recalque, enfim. E por fim, a gente tem que pensar em uma outra situação, né? A questão da estabilidade global desse material. Porque de repente uma intervenção em uma encosta pode ser feita, né, pensando em estabilizar tal encosta, porém, né, existe uma possível superfície de ruptura que inclusive seja mais profunda que a própria fundação, né? E caso essa ruptura aconteça, toda a encosta desce, levando inclusive o muro de contenção, né? E também não foi o muro de contenção que rompeu, simplesmente a superfície de ruptura, né, no movimento foi mais profunda que a própria fundação desse muro. Então, né, é bom a gente levar em consideração todas essas questões, né? São muitas variáveis aí, não só a questão da flexibilidade ou rigidez da própria estrutura. E a gente fica por aqui.